Olha, gente, o governo concluiu uma rota estratégica que conecta a Amazônia ao Pacífico. A informação foi divulgada, em meio à COP30 e revela que o fluxo de mercadorias nesta rota explodiu no ano passado. Estudos preliminares do IPEA, apresentados pela ministra Simone Tebet, projetam que as 5 rotas de integração sul-americanas devem dobrar o comércio na América do Sul, isso em apenas 10 anos. E quem está aqui comigo, uma visita super especial já aqui no estúdio, Danilo Moliterno, trazendo aqui o nosso repórter sempre atentíssimo a muitas apurações, inclusive, nesse cenário econômico. Danilo, então, dobrar em 10 anos desse tanto é bem ousada a meta, mas realmente também era uma necessidade que a gente tinha há muito tempo, né? Convenhamos. Bom dia, bem-vindo aqui, meu querido. Bom dia, Débora, e a todos que acompanham o CNN Money nessa manhã. Obrigado pela oportunidade. Realmente, nessa conversa com a ministra que a gente teve para trazer essa informação em primeira mão que diz respeito a essa rota amazônica que liga Manaus, ali no centro da floresta, a esses portos no Pacífico, ela indicou o quanto que o continente sul-americano ele ainda é pouco integrado em termos de comércio. Para a gente ter uma ideia, o comércio intrarregional, que é aquele que os países da América do Sul fazem entre eles mesmos, fica em torno de 15%, ou seja, do que os países da América do Sul negociam com o mundo, somente 15% é negociado entre os países. Para a gente ter uma ideia, na América do Norte esse dado é de 40%, na Europa ultrapassa 60%, na Ásia ultrapassa 55%. Por isso essas rotas, que fazem parte deste plano que o governo Lula toca desde o começo do mandato, lá em 2023, junto a outros governos aqui da América do Sul, é considerado muito relevante, especialmente dentro do Ministério do Planejamento, que é quem está à frente dessa agenda. E aí a gente tem essa coincidência, que é essa rota que é a mais sustentável desse plano, ficando pronta em meio à COP30. Rota que, como mencionei, começa lá em Manaus, capital amazonense, no centro da floresta amazônica e leva até 4 portos no Oceano Pacífico. E a gente traz uma arte para mostrar essa rota para quem acompanha aqui o CNN Money, mas vale, antes de a gente detalhar o que é esse corredor logístico, falar o porquê de o governo brasileiro considerar tão importante isso ter ficado pronto em meio à COP30. Especialmente porque isso é uma possibilidade de levar os insumos de bioeconomia que são produzidos ali em Manaus, no centro da floresta amazônica, no interior da floresta amazônica, de maneira mais barata. A gente sabe que aperfeiçoar corredor logístico é baratear a capacidade de transporte para outros países da América do Sul, para o Peru, para o Equador, para a Colômbia, mas não só isso, levar para os portos do Pacífico, que é porta de entrada para a Ásia, que é a porta de entrada para levar estes produtos para a China, por exemplo, que é um grande mercado consumidor. Um desses portos é o Porto de Xangai, que é uma infraestrutura, por exemplo, que o governo chinês investiu muito para que saísse do papel. Portanto, muito importante ficar pronto em meio à COP30, porque a gente sabe que a possibilidade de comercializar esses insumos de bioeconomia, que vai desde a pesca dos ribeirinhos até o açaí, do açaí até a borracha, da borracha até outros produtos, por exemplo, medicinais que são produzidos ali na floresta, é uma possibilidade de incentivar essa população que vive ali a ter a sua capacidade de subsistência econômica, mantendo a floresta de pé. Então esse é o primeiro motivo. O segundo motivo, essa é uma rota bastante sustentável, até porque, como a gente vê aqui dentro do Brasil, olhando ali a imagem, toda ela é fluvial, por meio do Rio Solimões. E a gente sabe, o transporte hidroviário é o transporte que emite pouco carbono. Então, muito simbólico, na visão do governo brasileiro, isso ter ficado pronto em meio à COP30. E aí, para a gente finalizar, vale a gente dizer o porquê de essa rota não funcionar até então. Por que não era possível fazer o transporte de mercadoria e de pessoas anteriormente a essas intervenções? Porque havia uma série de gargalos logísticos, desde pavimentações de rodovias, por exemplo. Essa rota ela começa em rios, mas quando ela chega ali naquelas 4 pontas que levam para os portos é rodovia. Então, desde pavimentação até, por exemplo, sinalização nas hidrovias. E aí faço 2 destaques de intervenções que foram finalizadas recentemente e que fizeram essa rota sair do papel. Primeiro, uma aduana para desembaraço de mercadoria que fica aqui na tríplice fronteira. A gente está vendo aqui, entre Peru, Colômbia e Brasil, a gente tem um espacinho ali que são os municípios de Tabatinga, no Brasil, Letícia, na Colômbia, e Santa Rosa do Yavari, que fica no Peru. E ali foi instalada uma aduana para permitir que a mercadoria passe por ali e possa entrar de maneira, claro, legal, pagando os devidos impostos nos países. Para além disso, a última intervenção que foi finalizada
foi uma dragagem no Rio Solimões. Dragagem é aquele processo em que se retira os sedimentos do fundo do rio para permitir que o rio seja navegável, né? Que permitiu que haja navegação ali. Então, foram algumas intervenções que permitiram essa rota que antes não era viável, não era possível, sair do papel. E aí, para a gente finalizar essa informação, o governo brasileiro tem muita expectativa de que, a partir de agora, aumente o fluxo de mercadoria e de pessoas ali também, permitindo, por exemplo, aquele turismo ecológico, que é o turismo que é realizado, por exemplo, por meio de balsa, por meio de navio, que emite menos carbono, mas o governo já tem uma espécie de sinal de que isso pode realmente aumentar esse fluxo de mercadoria, que é o ano passado. Quando essas intervenções ainda não estavam finalizadas, o fluxo de mercadorias que passou aqui na Tríplice Fronteira foi maior do que os 7 anos anteriores somados. Então, 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23 somados não deu o fluxo de mercadoria de 2024. Foi sobre isso que eu conversei um pouquinho com a ministra Simone Tebet, que deu essa informação para a gente, e a gente traz um trechinho dessa conversa aqui com a ministra. Mas já posso dizer que mesmo ainda não inaugurada pelo governo federal, essa rota já está funcionando. Antes ela funcionava muito precariamente. É a rota mais ecológica das 5 rotas, porque ela é toda fluvial, ela atravessa o Rio Solimões, enfim, Rio Madeira, o Rio Amazonas, mas ela liga o Atlântico ao Pacífico. E essa rota, ela já sozinha o ano passado, né, ela já teve um fluxo comercial, mexeu na nossa balança comercial, um fluxo maior do que os últimos 7 anos anteriores. Ou seja, é uma rota que veio para ficar, absolutamente necessária, que tem uma ligação muito direta com a bioeconomia e com a sustentabilidade. É garantir a floresta em pé. Como é que você garante uma floresta em pé? Dando meios de subsistência aos homens e às mulheres amazônicas. E são 28 milhões entre brasileiros e sul-americanos vivendo naquela região. Por que que ela ela é sustentável? Primeiro, que ela é fluvial. E segundo, por que que ela mexe com a bioeconomia? Porque ela estimula e permite que as cooperativas, que vai do pescado às mulheres ribeirinhas, né, do coco ao açaí, do açaí à borracha, da borracha aos produtos da Zona Franca de Manaus, possam ter maior competitividade, porque essa rota objetiva tem um único objetivo: encurtar caminhos. Um pouquinho mais sobre a conversa que a gente teve com a ministra, como você mencionou na chamada, Débora, há uma grande expectativa de que essas 5 rotas, que é muito provável que elas não fiquem prontas ainda, todas elas no governo Lula, mas um pouco mais à frente, que possam de fato contornar esse cenário em que a América do Sul ainda negocia pouco entre os países que fazem parte do continente. O que a ministra indicou, trazendo um dado que ainda não foi divulgado, mas que consta, como você mencionou, em estudos preliminares do IPEA, é de que com essas 5 rotas de pé e outras iniciativas no sentido de integrar o continente, pode ser que em 10 anos, isso numa perspectiva otimista, o fluxo de mercadorias trocado dentro da América do Sul possa dobrar. Na perspectiva otimista, em 1 década, na perspectiva conservadora, em 15 anos. A ministra também falou um pouquinho com a gente sobre isso. Hoje, a balança comercial dos países da América do Sul gira em torno de 15%. O Brasil vende para esses países vizinhos, e os países vizinhos vendem para o Brasil, em média, muito equiparado, o que a gente exporta e o que a gente importa dos países vizinhos. Mas a média de tudo que a gente exporta, quando a gente fala de América do Sul, é de apenas 15%. A gente exporta muito mais para o outro lado do mundo, que é a China, para os Estados Unidos, para a Europa, do que para a América do Sul. Então, nós temos uma capacidade de dobrar essa exportação e essa importação em pouco tempo, né? Nós ainda estamos fazendo o estudo, mas é possível dobrar essa exportação na próxima década. Nós somos o continente que menos comercializa entre si. Quando a gente pega a América do Norte, o comércio intra-regional da América do Norte dos 3 países, México, Canadá e Estados Unidos, é de 40%. O comércio entre os países da Ásia, entre eles, passa de 55% por 58%. Quando a gente fala da Europa, o comércio intrarregional da Europa passa de 60%, e nós, portanto, temos uma avenida de oportunidade quando a gente olha para os países vizinhos. Mas são mais empobrecidos, mas eles não têm o que o Brasil tem. Mas também não nos enganemos, os países vizinhos têm o que o Brasil precisa. Você pega a Bolívia, eles têm lítio que o Brasil ainda não produz, tem fertilizantes para a nossa lavoura, para o nosso agronegócio, né? Nós temos condições de colocar comida na mesa do povo boliviano. Isso serve para a própria Argentina, que é nosso maior parceiro da América do Sul, isso serve para o Paraguai, isso serve para as Guianas, isso serve para qualquer país da América do Sul. Nós temos muito ainda
de oportunidade, de oferecer aquilo que temos de melhor para esses países, e esses países têm muito o que oferecer, né, numa relação comercial que é uma verdadeira avenida, né? E é uma estrada de duas mãos. Nós exportamos o que temos em excesso e que fazemos de melhor, e podemos importar aquilo que não temos no Brasil.